Hoje recebemos Rogério Mani, empresário que desde 2007 está à frente da IPEMA, uma empresa fundada em 1987, referência nacional na produção de embalagens plásticas flexíveis. Sob a liderança do Rogério, a empresa se consolidou como sinônimo de qualidade, inovação e sustentabilidade, conquistando certificações e prêmios que reforçam a relevância no setor. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória, os desafios e as conquistas da IPEMA, além de discutir um pouquinho do cenário econômico, que tem sido bem agitado ultimamente, sucessão empresarial e as perspectivas do futuro na indústria. Rogério, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu sou Bruno Nadeu, diretor titular do Ciesp. E eu sou Renato Júnior, faço parte da diretoria da Ática, diretor de operações. Mais uma vez estamos aqui e hoje para receber esse empresário que a gente já bateu um papo de uma história aqui super legal para contar para vocês. Isso aí, esse é o podcast Fala Empresa, uma parceria entre Ciesp Araraquara e a Ática. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui para o Rogério contar para a gente. Rogério, conta pra gente como que foi essa sua vinda para Araraquara, como foi seu primeiro tato lá em 2007, quando você adquire a IPEMA. Conta um pouquinho dessa história, o que te trouxe aqui para o centro do estado. Bom, primeiramente, agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, com o Ciesp, com a Ática. Eu acho sensacional a ideia de vocês colocarem esse programa no ar, porque a gente pode falar um pouquinho daquilo que a gente faz, porque ouve um, ouve o outro e a gente acaba se moldando a situação do país e as ideias acabam surgindo. É sempre bom, eu sempre falo que o networking é o melhor ativo que possa ter. Indo direto ao ponto, a minha história em Araraquara começa em 2007, um pouco antes que eu conheci a IPEMA. A IPEMA é uma empresa, como você disse, foi fundada em 1987, pelo grupo Fischer Cutrale, né, pela Cutrale Citrosuco. Posteriormente, depois de 10 anos, foi vendida para o grupo Metalúrgica Barra do Piraí. E em 2007 eu acabei comprando a empresa da Metalúrgica Barra do Piraí. Muito bem, então foi porque eu tinha tido um contato grande antes, eu fazia negócios com a Metalúrgica Barra do Piraí, e aí na época o Ronald, que era o proprietário da Metalúrgica Barra do Piraí, me ofereceu a empresa e eu acabei comprando. Então eu estou aqui em Araraquara já indo para 20 anos que eu estou aqui, né? Já dá para falar que era araraquarense. Já. Quase, né? Quase araraquarense. Então a gente já conhece bem aqui a terra boa. E logo que eu adquiri a empresa, eu entrei aqui em agosto de 2007, né? E só para complementar, eu estou no setor desde os 14 anos, então esse ano eu completo 50 anos, não façam conta da idade. Eu completo 50 anos que eu trabalho, e até eu brinquei com vocês, eu só faço isso, é o que eu sei fazer mais ou menos. Né? Isso tudo, esses 50 anos, dentro da indústria do plástico. Porque eu comecei a trabalhar numa empresa de plástico, né? Talvez se eu tivesse uma empresa de metalúrgica, eu teria seguido, mas... Foi a escola, né? A escola, as circunstâncias foi indo, eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo e aqui estou. E então, eu era sócio de uma grande empresa, aí eu vendi minha participação e acabei depois comprando a IPEMA. Em 2007, como eu falei, então entrei aqui em agosto de 2007. E para surpresa, que não muito agradável, logo em 2008, 2009 veio o subprime americano. E a IPEMA, característica dela na ocasião, ela fazia embalagens para suco de laranja e para açúcar. E alguma coisa para frigorífico. Só fazia isso. E se vocês lembrarem e voltarem atrás, as exportações pararam, tiveram muitos problemas, as usinas de açúcar entraram em sérios problemas, os frigoríficos também. Foram tempos agitados, pois é. Eu lembro. Então eu nem comecei, quase quebrei. Fato é. E aí eu tinha que... o que eu vou fazer agora? Porque você tinha uns setores... Você dependia extremamente do mercado internacional. Não internacional, mas desses mercados principalmente. Era muito forte relacionados a açúcar, a suco e frigorífico. E foram esses três setores que foram atingidos, né? Violentamente. Legal. Então eu brinco que eu nem comecei a brincar, já quase quebrei. E aí tinha que tomar uma decisão. E a decisão foi, ao invés de eu me recolher,
E aí eu sempre digo que o empresário no Brasil ele tem que ter duas características, né? Uma, ele tem que gostar do que faz, e outra, ele tem que ser irresponsável. Isso é no Brasil, porque se o empresário não for irresponsável, ele não sai do lugar. Eu falei, eu vou investir. Eu vou investir. Eu tinha um pouco de dinheiro, eu tinha crédito, e aí eu dei uma virada no portfólio da companhia, né? E aí estamos aqui até hoje, vão fazer 20 anos aí que eu estou aqui. Ô, Rogério, só voltando um pouco, quando você começou na IPEMA, o mercado que você estava trabalhando ou que iria trabalhar eram esses 3 setores ali principais. Antes você estava ali, você era sócio de uma outra empresa, né? Não era a Araraquara. Você atuava nesses mercados ou era um mercado completamente diferente? Não era tão focado nesses mercados. A gente também tinha uma participação, apesar de ser uma indústria de plástico também que eu vim, ela tinha vários setores, né? Então não só flexível, tinha injeção, rígidos e flexível. Então a gente já atuava, mas não de uma forma tão Então, focado específica, nesse mercado. focada, né? Então a gente era 100% esses 3 setores. Entendi. Então aí foi quando eu tive a coragem, vamos dizer, de mudar e diversificar, né? E o que eu entendi e enxerguei? Primeiro que a gente está numa região aqui, que nós estamos no centro do estado de São Paulo. Uhum. Centro geográfico é aqui. É literalmente aqui. E olhando todo o entorno, até hoje, 80%, 75%, 80% dos nossos clientes estão no estado de São Paulo. Então, a gente tem clientes fora, mas a maioria está aqui. Então, uma das vantagens que eu vi vindo para cá era para trabalhar esse interior riquíssimo que nós temos, né? Mas, para fugir, a ideia já era fugir e não ficar focado nesses 3 setores e diversificar bastante. Foi o que a gente fez, né? A gente acabou diversificando depois com os novos equipamentos. Aí a gente deu um up bem grande. Então, quando veio essa crise e você estava concentrado nesses 3 setores, a tua ideia ali era de começar a olhar para outros mercados e até, obviamente, mudar o perfil e o modelo de embalagem. Era um desafio novo. Sim, né? sim. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que investir na fábrica, tinha que comprar máquinas, equipamentos e diversificar. Para o que eu queria fazer, eu não tinha equipamento. Porque a IPEMA, quando eu cheguei, ela era uma empresa que ela foi constituída lá por 2 gigantes, mas depois ela ficou parada no tempo, ela não evoluiu. Ela só precisava atender o setor cítrico, ponto. Ali era um cômodo. Uhum. E era uma empresa de grupo, então ficava meio que ali isolada, né? Era um patinho feio. Atendendo às necessidades, né? Pois é. Só que quando eu vim, não tinha outra opção. Era o meu negócio. Então eu tinha que ali me reinventar. E foi onde a gente fez a primeira tranche de investimento mais alto para poder sobreviver a isso. Graças a Deus a gente conseguiu sair e estamos aí até hoje continuando crescendo. E me conta uma coisa, para que você também conseguisse se desenvolver e atender outros mercados, a gente estava conversando aqui, você também investiu em outras empresas ou essas empresas já existiam? Eu falo no mercado, por exemplo, hoje você me contou que você tem uma indústria em Manaus, Rio de Janeiro, como que funciona isso? Só para... O fato de nós termos outras unidades, eu te diria que a única estratégia é fiscal. Não tem, mercado, é ponto de venda, não. Única e exclusivamente fiscal. Por que a gente está em Manaus? Porque a gente vai buscar crédito de impostos. Assim como outras e tantas empresas dentro do Brasil. Exatamente. O Rio de Janeiro é a mesma situação. O Rio de Janeiro você tem um incentivo entre os estados e lá você tem um incentivo, que eu tenho uma petroquímica lá, então você compra matéria-prima lá com incentivo, etc. Então, isso é muito ruim para o estado, né? Porque na realidade o que eu tenho em Manaus, o que eu tenho no Rio, poderia estar aqui. Sim. Uhum. 100%. Então, poderia ter o dobro de emprego, gerando riqueza para o estado, mas infelizmente o contexto, talvez a gente vai entrar um pouquinho nessa conversa depois, o contexto nacional é esse. Uhum. Então, E a empresa e o empresário tem que se adaptar a isso. Não tem jeito. Tem jeito. E até puxando um pouco desse gancho, a gente está com a nossa reforma tributária aprovada. Não é a reforma perfeita, mas é a reforma que está aí. Realmente ela já vai trazer uma modernidade, essa questão da guerra fiscal, né? Até onde dizem a gente vai conseguir sanar essa situação ao longo dos anos. E
sei que às vezes você pode não saber, porque ainda é complexo. Eu acho que nem quem fez a própria reforma entende muito bem como ela está, né? Porque é o que a gente tem conversado dentro da área jurídica do CIESP. Cada mês a gente recebe novas normativas que vão ser implementadas ao longo dos próximos Ela vai ser anos. faseada, né? Pelo menos em teoria é o que diz. Pelo menos isso. E aí eu queria entender contigo, se você, o que você sente da reforma, o que isso vai trazer de impacto, não precisa ser especificamente para a sua empresa, fala para o setor do plástico, até dentro do conhecimento que você tem dentro da cadeia. Você já consegue dizer, pincelar que alguma percepção? Do que... Eu vou ser bem franco, eu sou um pouco cético com relação à reforma tributária e eu explico por quê. Quando você tem uma reforma tão complexa, por ser um país tão complexo, e essa reforma ser conduzida por políticos e não por especialistas, me deixa bastante dúvida. Porque, na realidade, é uma coxa de retalho, né? Ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E eu ainda acho, que é só aí é percepção, de que ainda vão pedir a reforma da reforma, da reforma, da reforma. Quando você tem um assunto muito sério e que você não sabe nem ainda qual vai ser a alíquota tal do imposto único, né? Ainda não descobriram. Já começou confuso, né? Então, assim, como no Brasil. Então, assim, quando você lê a respeito, você mesmo falou, isso quando você teve a primeira leitura, já mudou várias vezes. Então, você tem... E aí começaram as exceções daqui, exceções dali. Então, assim, essa colcha de retalho, eu não sei se vai ter o efeito necessário que a gente precisa. Num primeiro momento, olhando para a indústria, vai ser mais um pouco mais suave, mas também você tem os outros setores que vão ser mais atingidos, né? Então, principalmente prestação de serviço. Em tese, o serviço ali, varejo, em tese, né? A gente não sabe, mas está mais agressivo para o lado dele. Exatamente. Então, esse descompasso e esse desequilíbrio também, no fundo, acaba batendo na ponta lá, que vai gerar inflação, etc, etc. Que precisa fazer alguma coisa, precisa, isso é fato. E aí não entrando em política, mas assim, a reforma tributária, com os empresários que eu tenho falado, com alguns especialistas, é uma interrogação gigantesca. Né? E todo mundo esperando qual vai ser a alíquota. Porque ainda vai ter muito problema aí. Então, assim, já tem gente que fala, já comentando que vai ter prorrogação, né, que os prazos vão se dilatar mais, etc. Não sei. Mas eu sou um pouquinho cético com relação à reforma tributária. Eu acho que tem que ter, alguma coisa tem que acontecer, pelo menos para desburocratizar alguma coisa. Porque do jeito que a gente tem na empresa hoje, nós todos, setores... Especializados nisso, né? Quer dizer, aí você fala, como é que a gente compete com o americano? Os americanos são business. Você não compete. Você não está olhando para a burocracia. Não tem contador. Contador do cara fica... Nós temos que ter contador, advogado tributarista. Eu brinco que outro dia o cara me falou que ele tem na empresa um brecheiro. Eu falei, que brecheiro? É o cara que acha a brecha na legislação. É o advogado brecheiro. Eu falei, isso eu nunca tinha ouvido falar. Então, como é que você vai competir? A gente não faz negócio aqui. É o custo Brasil. Eu queria estar vendendo produto, eu queria estar desenvolvendo com o meu cliente, pesquisa, trazendo tecnologia, não. Eu estou vendo buscando mecanismo para... É isso aí. É ridículo, né? Mas é a realidade. E acaba sendo um pouco oposto, né? Porque a gente já vive um problema que é qual imposto... vou fazer uma abertura de empresa, vou iniciar um novo negócio. Qual que são os impostos que incidem nessa operação? É sempre confuso, né? Às vezes varia o entendimento de um contador para o outro, enfim. E aí vem a reforma agora visando simplificar e aí a gente já começa com o pé esquerdo. Então a gente não sabe se ao invés de simplificar vai permanecer a mesma confusão. Né? E muitos negócios acabam não indo para frente porque você começa tentando entender como é que funciona a questão tributária. Aí o cara fala, não vou fazer. O cara não consegue formar o cara preço. Não começa. E aí ele não olha para o negócio. Né? Não olha. Ele tem uma grande ideia, mas fala, é inviável. Tem jeito. Assim, o mundo já está fácil, né? A questão tributária, a questão política, a gente está falando de um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, e aí vem
uma guerra no principal, o principal coletor ali de petróleo do mundo, que é o Oriente Médio. A gente viu o caos que está ali no Estreito de Hormuz, onde passa praticamente de 20 a 20% do petróleo e 1/3 do GLP. Como que vocês têm sentido? Vocês já sentiu na ponta, né, tendo em vista desse atual momento que a gente está fazendo esse podcast? O que você prevê ali no futuro? Isso impacta, obviamente, a principal matéria-prima do teu produto, né, do teu negócio. Queria que você falasse para a gente um pouquinho, como até as associações, né, ligadas, como a Abiplast, por exemplo, onde você faz parte. Queria entender como que vocês podem nos posicionar ou trazer um pouquinho de informação referente a isso tudo que tem acontecido. A guerra acabou vindo num momento, obviamente, inesperado para o mundo inteiro. Inclusive, hoje, não sei se vocês viram a notícia que os Emirados Árabes estão saindo da OPEP. Quer dizer, já tem umas movimentações diferentes aí. Mas voltando para o nosso mundo real aqui, o setor plástico, primeiro que nós temos só uma petroquímica nacional, que é a Braskem, que tem um imbróglio aí também. É uma grande petroquímica no Brasil, E que mas tem um monopólio é um grande, monopólio, né? é só ela. Então, e ela não consegue abastecer todo o mercado. Então, para isso, a gente importa matéria-prima de outros fornecedores globais. O que aconteceu como o plástico é derivado do petróleo, seja através da nafta, que é um subproduto do petróleo, ou do gás, GLP, são esses dois que fazem o plástico, ou, no caso americano, o gás de xisto, que nesse caso os americanos estão super bem, né? Ninguém faz guerra à toa. Uhum. Teve um impacto, sim, porque o petróleo Acompanha o preço subiu, internacional, disparou, né? e, consequentemente, o grande problema não é nem do... Porque a petroquímica global, ela vinha de um ciclo de baixa, né? Os preços estavam muito baixos. Então, essa guerra, e com o aumento do preço do barril do petróleo, etc., fez com que essas commodities, os preços Subissem disparassem. Então, só para você ter ideia, em números reais, dobrou. Dia 28 de fevereiro, você tinha um preço, no final de março ele tinha dobrado. Simplesmente dobrou. Você não consegue Só ter o um dobro. mínimo de planejamento. Não tem, né? Então aí você tem, e aí você tem todo um trabalho que você tem que repassar isso para os seus clientes. Sim. Tá aí a dificuldade, né? Acabou que não teve jeito, as notícias estão aí, porque tem duas coisas, né? A região do conflito é onde passa ali 25%, 30% de todo o petróleo do planeta. É a região. E tem muita petroquímica lá também. Então, os estragos e a questão logística fez com que essas, eventualmente, exportações de lá para cá ou para o resto do mundo parassem ou diminuíssem. E outro problema, a matéria-prima não chega, mesmo para a China. A China é dependente de nafta que vem do Oriente Médio. Então, não chega. Então, o que aconteceu? A super oferta que tinha até então passou a ser reduzida. Então, você não tem mais essa super oferta. E isso, o que pôde ser movimentado, movimentou. Então, o que aconteceu agora é que os preços dobraram. A gente não sabe se os preços param ou se eles continuam subindo. Eu acredito que é histórico, nunca chegou num preço tão alto. É histórico, nunca chegou a um preço tão alto. Claro que aí também tem um momento de aproveitar um pouco de oportunidade, né? Oportunidade, é fato, né? E o que vai acontecer é que na ponta, isso aí vai ser repassado para a ponta, quer dizer, e aí a gente... Não, vai chegar em todos os nossos consumidores. A né? gente voltando para o Brasil, que a gente já tem os nossos problemas caseiros aqui, a demanda não está nada boa, a demanda está andando de lado. A gente vê aí a população endividada, etc. O consumo vem caindo. Eu vi um dado agora, acabaram de soltar, né? São 49,9% das famílias endividadas. Pois é. Então, endividadas pelo menos com 1/3 da sua renda. Então, essa movimentação de preço, que também na gasolina, no óleo diesel, isso é geral.
Não adianta, porque Afeta diversos setores. a energia no mundo chama-se petróleo. Sim. Não vai existir outra coisa. Porque é petróleo no mundo inteiro, acabou, é lá. Muitos e é muitos isso. anos. E é vai isso aí. pensando que na indústria o repasse é automático e é fácil, né? Não, difícil. É. Difícil. E o que aconteceu agora é que o maior receio dos nossos clientes não é nem preço mais, é abastecimento. Porque a gente não pode esquecer da pandemia. A pandemia deixou Fechou algo. algo de aprendizado para a gente ali. Só que não tem nada a ver com a pandemia. A pandemia, o Brasil estava em outro momento, o povo estava com dinheiro, se criou demandas específicas da pandemia, então fluiu. Agora não. Você tem uma demanda reprimida, pressão inflacionária, Escassez etc. de matéria-prima. E dinheiro curto, né? Caro. Então é bastante complexo. Então as companhias, principalmente os maiores clientes, os nossos usuários de embalagem, a preocupação era garantia de abastecimento. Porque a embalagem, e só para deixar aqui claro para quem está nos ouvindo, o que nós produzimos são embalagens que a gente chama de flexíveis, que são embalagens, por exemplo, para arroz, feijão, biscoito, massa, açúcar, farinha, salgadinho. Que está no dia a dia do brasileiro. Exato. Então, qual é a grande preocupação dos brand owners, né, dos usuários de embalagens, é exatamente: se eu não tenho a embalagem, eu não tenho o produto. Você pode ter a farinha, açúcar, feijão, você Reflexo é na cadeia. você para a linha. Então, e nós estamos em quase todos os segmentos do Brasil, segmento industrial. Então, essa garantia de fornecimento que é o mais importante, e aí você tem a parceria, tem alguns clientes que você tem contrato que você tem que atender. Por outro lado, as matérias-primas a gente ainda não viu uma falta ainda, não aconteceu, porque é espaço muito curto. Mas só não existiu ainda porque a demanda está baixa. Se a demanda tivesse alta, a gente ia ter problema. Porque o Brasil precisa investir em petroquímica, que já era para ter tido, tal, mas aí vamos deixar para lá. E a gente tem, para importar, tá difícil. Porque quando você tem o produto, você tem um problema de logística para chegar. Sim. Os fretes subiram, Subiram, também são movidos a óleo. os preços dispararam, então ainda a gente está num compasso aí de espera. Os meses de maio agora e de junho serão os meses um pouco mais conturbados de abastecimento. Quem não tiver parceria estratégica pode ter problema. A IPEMA a gente está bem posicionado com o fornecedor. Então a gente tem da Braskem, que a gente tem da Exxon, que é a maior petroquímica do planeta, e a Dow, que é a segunda. Então a gente está super bem posicionado. Então, devemos ter problema? Não. Salvo se acontecer alguma coisa. Salvo se acontecer alguma coisa mais grave também no mundo, que eu acredito que agora estão tentando apaziguar a situação. E no caso nosso, no caso específico do setor petroquímico, se a guerra terminar hoje, os especialistas informam que vai demorar aí uns 6 meses para voltar ao normal. E é fato. Estávamos, com certeza. O mundo é globalizado, quer dizer, o que acontece lá reflete aqui. E não tem jeito. Mas acho que o ponto mais importante, Rogério, é que você até fez esse comparativo com a pandemia, mas você vê como o consumo faz toda a diferença, né? Porque se tivesse com o consumo agora lá em cima, olha o que ia faltar, né? Olha a falta que ia fazer. Então, as indústrias iam estar numa situação, eu acredito que ainda mais deficitária. Então, acho que o consumo ainda está equilibrando ainda essa equação desse momento da questão da guerra. E lembrando que, assim, a gente está falando dessa guerra atual, né? Mas a gente está com Ucrânia e Rússia, há quanto tempo? Sim. É que não está no nosso dia a dia, não está no nosso radar, né? Mas existe uma questão de inflação em diversos recursos que vêm da Rússia, é que a gente não acaba passando despercebido. E vive hoje, né? O brasileiro tem muito isso, né? Sim. Vive o momento do hoje, daqui a pouco aquilo que é recente já virou passado. Então... Ucrânia e Rússia também impacta um pouco.
É que Mas agora a você cadeia misturou conseguiu se tudo, né? reorganizar ao longo desses 4 anos. Exatamente. Né? Até na questão dos grãos Você- também, que foi um problema. Hoje você Fertilizantes. falou uma coisa muito, muito interessante. Você tem que olhar hoje o globo, né? O que antigamente era muito nosso aqui e tal, a gente é totalmente dependente do mundo. Sim, Assim como eles são dependentes da gente do agro, exato. a gente depende do É mundo. tudo interligado, não adianta você Né? Então, você ignorar pergunta, nós isso. somos autossuficientes em petróleo? Mais ou menos, tem muito detalhe. Sim. Sim, não. Temos forte concorrência. Exatamente. Então, assim, agora você comentou, mas eu preferia que a demanda tivesse mais aquecida, Aham. né? E que a gente fosse ter algum problema de abastecimento. Talvez, né? Mas quando você tem a demanda baixa, é porque o Baixa. país não vai bem. Aí Então, você sabe eu que sempre algo falo, não é está. melhor você E aí, ter como um problema para resolver de como eu atendo do que eu ter que ficar correndo atrás. Né? E aí, como que o empresário investe, né? Demanda baixa, Para. taxa de juros alta, é difícil. É um desafio, né? Você até disse no começo, né? Quando você começou na IPEMA, que teve a questão daqueles mercados ali em dificuldade, que você não falou ousado, você falou outra palavra. Que você foi Irresponsável. irresponsável. Então, não tem jeito. O dia a dia é, de alguma forma, ser minimamente irresponsável para Entender e arriscar. pular para o próximo Porque nível. se você pegar os conceitos macroeconômicos e tal, você vai ficar quieto, ninguém Sim. investe em nada, você tem um dinheiro e Se você você guarda. Vai aí você ultra fica conservador, você não Pois gera é. emprego, você não Nada aumenta o ajuda. faturamento, tua margem só diminui. quieto. Né? Né? E com esse tempo todo que a gente milita aí, você falou da associação também, eu faço parte da associação. Até o ano passado eu era presidente da Brasileira de Flexíveis, né? E também da Biplas, que é a geral, eu sou vice-presidente. A gente percebe que essa questão de investimento e tudo mais, o Brasil tem um potencial absurdo, absurdo. E a indústria é que gera os melhores empregos e paga os melhores salários. Não tem jeito. E os melhores impostos também. Não, claro, consequência. Aham. Mas assim, por isso que eu brinco, às vezes a gente acaba sendo, quando eu falei responsável, no sentido de que você precisa ser corajoso para fazer, né? Então, e não é só mais coragem, você precisa ter um pouquinho de responsabilidade, porque se fosse responsável, você ficar sentado, quieto, esperando a acontecer, banda né? passar. Só que também tem aquilo lá que os mais velhos falam, né? A hora de investir talvez seja a hora das vacas magras. Você está bem nas vacas gordas, né? Toda crise traz uma grande oportunidade. Pois é. E um grande risco também. Sim, Enorme. que hoje, especificamente, você tem uma situação adversa bastante complexa, né? Complexo. Insegurança São jurídica, muitas variáveis. a economia Economia tá também. dando de lado, os juros altos. Os juros altos para a indústria é fatal, É fatal. principalmente para tudo, mas para a indústria é capital intensivo, né, que você precisa, então é complicado. Que a gente, de maneira geral, o brasileiro, ou de forma quem não é empresário ou não empreende, acha que o crescimento às vezes faz mal, né? E não é que faz mal, mas ele custa, ele é oneroso. E se você não tiver uma taxa de juros adequada, se você não tiver os meios de fazer um crescimento saudável, às vezes aquele crescimento não é autossuficiente para você. Né? Então você cresce faturamento, você faz investimento, tua margem fica cada vez mais baixo. Então, de fato, o custo financeiro para a indústria tem que ser equilibrado, assim como diversos setores. Né? O próprio agro, né, que conviveu tanto com o Plano Safra, Sim. um recurso que era, de alguma forma, vantajoso e que gera e continua gerando tantos empregos. Né? Quanto menos você for favorável a esse setor, certamente você está jogando contra o país. E a indústria não é diferente disso. Você comentou comentário bem interessante. No passado, o empresário brasileiro, e eu sou da geração passada, que a gente investia porque você tinha um país crescendo, você tinha uma escassez de tudo, então tudo que você fazia dava certo Ficava bom. e ficava bom. E não tinha muita planejamento, estratégia, era assim. Vai para cima. Né? Compra mais uma máquina, vamos. Então, eu brinco, né, que a gente... Eu também fiz isso já.
Eu comprava a máquina, depois eu vi o que eu ia fazer com a máquina. Depois Era você fácil. fazia. É. Você já Hoje- imaginava que você pudesse Não, fazer mas com ela? mas era assim que funcionava. Se você perguntar É. para os caras mais velhos, era mais ou menos isso mesmo. Lógico, dentro do teu negócio. Sim. Você tinha uma oportunidade, você comprava, depois você... E dava certo. Aham. Hoje, você tem que ter um planejamento Sim. e mesmo assim você corre. Mesmo assim, você tem medo, né? Você corre Não, o risco antes de você não ter tinha algum medo de tipo nada. problema. Você vai, vamos. Mas você tinha uma condição propícia para isso. Era um país que estava crescendo, né? Era muito mais estável. Era... E que tinha carências, Tinha espaço, né? tinha espaço. Você tinha uma indústria alimentícia, no nosso caso, crescendo. E quando você pega o plástico está em tudo. Né? Então, Foi uma ascensão grande do plástico, né? Também. a gente tem uma concorrência muito grande, a concorrência é pesada, são muitas empresas competindo, mas é um mercado abrangente que você tem, como eu falei, todas as cadeias produtivas têm plástico, Uhum. raramente não tem. Uhum. Então a gente está lá, Demanda tem. Tudo. demanda tem. Demanda tem, né? Para todos os setores. Até aproveitando, Rogério, você falou de muitas indústrias, né? Você, lógico, com a IPEMA 2007, mas você já tinha experiência no setor. Hoje, 2026 que a gente está, você olha para trás e fala assim, pô, eu não imaginava que teria tantos concorrentes ou tanta indústria de plástico, ou para você era o que você esperava, de estar cada vez mais preço competitivo, indústrias se renovando. Como que você enxerga o mercado atualmente? Previsível sim, tá? E te digo que, falando um pouquinho da reforma tributária, a maior parte das empresas que existem no Brasil hoje de plástico, elas são micro e pequenas empresas. Então você tem um número, para vocês terem uma ideia, Muito hoje, pulverizado. pelos dados do governo, são 12 mil empresas, fábricas de plástico no Brasil, geral, né? Sim. Plástico em geral. No setor de flexível, são em torno de 3 mil. Pro tamanho do... É muita coisa. Os Estados Unidos, que é muito maior e consome muito mais, tem muito menos fábrica de plástico que no... Se bem que é mais consolidado, etc, Sim, etc. Sim. Mas aqui você tem muito micro e pequena. Uhum. O que a gente... não se abre mais empresas há muito tempo, empresas novas, não. Nesse perfil, você Não. diz. O que acontece é que, com a reforma tributária vindo, eu acho que muitas empresas não sobrevivem. Você acha que vai reorganizar esse mercado? Eu acho que sim. Naturalmente ele vai se reorganizar. Entendi. Porque Mas a percepção de uma oneração maior, você acha? Ou de uma... é de uma inclusão Entendi. maior. Você me entende? É uma inclusão maior. Aham. Então, Entendi. isso vai fazer com que, talvez, não que eu deseje, mas que alguns Sim, fiquem pelo meio sim. caminho, etc, etc. Sim. Então, tem espaço para crescer, porque, de novo, o Brasil vai crescer, são 200 milhões de habitantes que consomem, que têm necessidade, então vai. Mas a tua pergunta como eu estou há bastante tempo, era esperado, sempre foi esperado, que o número de empresas eles parassem de crescer, né, mas também não ia diminuir. Se você pegar a estatística, as empresas que não sobrevivem de plástico é muito pequena, por incrível que O pareça. mercado é muito dependente. Continua, vai indo, vai empurrando com a barriga e vai aqui, vai ali. Talvez agora haja uma triagem natural Uhum. de que, olha, Que agora deu uma separada. tem que ser tudo nos conformes e tal, e aí, Preto no branco. quem sabe a coisa mude, entendeu? E aí você tem esse problema de uma concorrência, vamos chamar assim, não legal. Não vou falar desleal, mas não legal. Sim. Por Mas isso, dá para dizer que é desleal, né? Se você está competindo com uma empresa que não recolhe os impostos de forma certa, não Que não paga contrata do jeito certo também. e por isso, entrega o mesmo produto em tese, pelo menos Sim. na visão do consumidor, com preço totalmente fora da realidade, fato. é desleal. Fato. É desleal. por isso que você tem que buscar alternativa. É o que a gente fez. Uhum. Vai para a zona incentivada, Sim. E aí você Você- consegue trabalhar. só que você tá legal. Planejamento Você consegue financeiro. trabalhar. Planejamento exatamente, você consegue financeiro trabalhar. tributário. Então, assim, e eu me arrependo que eu já devia ter feito isso Há há mais mais tempo. Então, a cada ano que eu Sim. deixei de ir, eu perdi. Uhum. Perdeu.
Entendeu? Perdi, não é que eu perdi. Deixou de ganhar. Eu poderia ter crescido mais. Sim. Ok, mas nunca é tarde, entendeu? Então, como eu falei, a gente Se movimentou. a gente tem que se movimentar. E, infelizmente, ao invés de a gente ficar pensando em onde a gente vai buscar negócio, você tem que ficar buscando. Onde eu vou ser mais competitivo. Mas vou não chamar faz assim. sentido. E nesse setor, 2 pontos aqui, até para quem não sabe muito bem como funciona. A concorrência internacional, né, empresas vindo de fora para competir no Brasil, e a gente lá fora também. Como que funciona esse setor? Ou ele é muito nichado Brasil. nacionalmente? O setor de plástico no Brasil ele não tem característica exportadora. Não é uma característica do setor. Então, o mercado sobrevive do mercado interno Sim. aqui. Por 2 razões. Primeiro que nós temos uma coisa que chama, vocês sabem, custo Brasil. Ponto. Isso já é o suficiente, que não te encoraja a você ser um grande exportador. Salvo especialidades. Especialidades tem, mas é um volume pequeno. Fora que o próprio mercado interno, como eu falei, ele tem demanda suficiente para que nós atendamos esse mercado. Então, você acaba não buscando Olhando Esses novos mercados. os produtos que entram, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, do setor plástico, alguns produtos que são mais comerciais, por exemplo, você pega utilidade doméstica, isso entra. Aí vem China à vontade. O nosso setor específico, muito menos, porque é muito específico. Então a gente faz embalagem, as embalagens são embalagens direcionadas, embalagens com a marca. Então, já é mais para a indústria local também, né? local, mais complicado. Até porque se você tem um problema de assistência técnica, como é que você faz? Sim. Né? Você comprou uma xícara, um pote, tá ok. É um produto pronto. O nosso não. O nosso é produto feito sob encomenda, Sob demanda personalizado, também, etc. Então o Brasil não tem uma característica exportadora de plástico e deveria ter, principalmente para a gente atender toda a América Latina aqui. A América Latina não, tirando o México, que também é grande, mas América do Sul. Né? Então, Porque a cadeia também produtiva da América do Sul não é forte. O Brasil seria, é obviamente, que o força Brasil, industrial. da América Latina, o Brasil é o maior. É. É o que produz mais, é o que Então, em tese, é daqui para fora, né? Não seria daqui para fora. Entendi. Né? E o Brasil precisava ser uma plataforma exportadora também. E começando por aí. América Latina, Caribe, América Central. Trazendo todos esses Mas aí também já países volta aquele conjuntos. tema, né? Questão tributária, segurança jurídica, e aí a gente Aí a gente volta ao... Que também não é só nosso. Sim, sim. Quando você fala em América Latina, Não foge muito, né? tudo igual. Salvo raras exceções. A bagunça é a mesma. Né? estamos em casa com os Né? irmãos. Até aproveitando que a gente está nesse assunto, Rogério, a gente viu recentemente aí, até da nossa cidade, a questão da Lupo, da fábrica no Paraguai. Você vislumbra alguma coisa para a IPEMA nesse sentido ou não chegou a pensar nesse modelo de negócio no Paraguai? Sim, a gente está bastante atento. Eu devo ir agora, maio ou junho, para lá, para dar uma olhada. Então tá no radar. Está no radar. Está no radar. E aquilo que eu falei, né? É uma pena, porque você deveria estar concentrando todos os esforços para cá. Porque assim, a gente é do estado de São Paulo, É tá aquilo que a em gente São falou, Paulo. de ir para Manaus, para o Rio de Janeiro. Não faz sentido. Não, e até assim, para o próprio empresário, para todo mundo, é muito mais fácil você estar dentro do teu país, crescendo Claro. bem, né? Agora, quando você tem que se colocar em outro país por questão de inteligência financeira, vamos chamar assim... E acaba um puxando o outro, né? Então nós temos, por exemplo, um fabricante de máquina, que é nosso fornecedor, que está indo para lá, porque ele compra muito componente da China e tal. Ele falou, se eu não fizer, eu tô fora. Sim. Eu Tô se adaptando ao mercado. Então né? ele não está desativando a indústria dele aqui, mas ele não vai crescer mais aí, ele está mandando para lá, né? É óbvio que quando você fala eu vou atravessar uma fronteira, pode ter problema geopolítico,
Hoje é um governo, Amanhã é muda outro, toda tal. a regra. As coisas Então, assim, eu jamais colocaria. Ah, não. Não Né? é a Você solução do mundo, né? Você tem que ir Pelo menos teu devagar. país você conhece. Pois é. Agora, a notícia que vem de lá e que a gente lê e estuda é que funciona, Uhum. né? Aquele negócio, aquela brincadeira, né? Que era tudo falsificado, não é mais. Não é mais. Os caras estão. aprenderam a É fazer. que no Brasil a gente nunca teve. A indústria no Brasil, isso é fato, ela nunca foi observada como tem que ser. Ela sempre ficou. É o que segura, é o que sustenta, mas ficou em segundo plano, não se desenvolveu. Com certeza. Isso é triste demais. Se a gente pegasse um dado nos anos 80, eu vou falar por volta aqui, que não me lembro do número exato. O nosso PIB respondia 40% era Sim. indústria, até um pouco mais. Hoje foi para 24%, e se você pegar desses 24%, a indústria de transformação está ali em torno de 10%. Não, 10 a 12 por aí. Então e é triste, porque a indústria de transformação, que corresponde a vamos arredondar 10% do PIB, corresponde a 1/3 do recolhimento de impostos do governo federal, né? Na verdade, da federação como um todo. Então isso é muito triste, né? É muito ruim de a gente ver perder ao longo desse tempo. É o que você falou, Rogério, é essencial. Não se olha para a indústria como se deveria olhar. Não desmerecendo outros setores como serviços. É óbvio que é super importante, mas a indústria merece. Mas se você pegar os outros países, os países que têm indústria forte são os países que são as grandes potências. Não existe potência com indústria. Não tem jeito. E não dá pra gente virar um país importador só, né? Senão a gente Não tem. só vai de ré. Até porque a gente não pode esquecer que a gente está bem longe, né? A gente está aqui, o Brasil é grande, mas a gente está... mas não é perto, né? Então, tem essas situações. O plástico, por exemplo, o setor de plástico como um todo, nós somos um dos maiores geradores de emprego da transformação. A gente gera em torno de 350 mil empregos direto no setor de plástico. Se não me engano, é o quarto. Tirando a indústria extrativista e tal, acho que a gente é o quarto aí no ranking de geração de emprego. Geração de empregos. 350 A indústria não é coisa. de transformação é bastante. Bacana. E o empresário brasileiro usa crédito de forma estratégica, né? Eu queria te ouvir assim, o que você acha? Ele usa o crédito, falando especificamente na indústria do plástico, o empresário brasileiro ele usa o crédito de forma estratégica, ou ele ainda recorre ao crédito só por pressão? O que você sente assim, na relação da indústria do plástico, se você tem algum tipo de percepção em relação ao crédito? Eu estou voltando um pouquinho ali, eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas como que você sente lá no passado, né, que tinha aquela irresponsabilidade, você vai lá, compra um equipamento, tendo aquela noção, faz aquele risco, mas num outro cenário muito diferente do atual, mas como você sente essa relação do crédito hoje, né, a gente falando num país onde os juros estão a perder de vista, um dos maiores do mundo, como que você sente a indústria do plástico em relação a isso? Ou a indústria no modo geral, não precisa especificar. Antigamente, quando eu falei que a gente comprava uma máquina e tal, você tinha margens muito saudáveis que eu brinco que você podia errar que estava certo. Tá tranquilo. Hoje não. Especificamente no nosso setor, que você precisa de capital intensivo para girar, porque a dinâmica é mais ou menos o seguinte, no nosso caso de plástico, você compra com prazo muito curto, de compra de matéria-prima, porque é commodity, é monopólio, Sim. Ou enfim. E você vende com prazo longo. Então você tem que... Né? Então, você não tem margem suficiente para você arbitrar e não buscar... Não trabalha folgado. Né? Não trabalha, não buscar. Então, e aí você tem que também pensar que você tem que crescer. Então, é uma equação complexa. Né? Quando você tira a taxa de juros, que aí é ruim, o buscar recursos tem que vir. A indústria vive de recurso financeiro, não tem jeito. Crescer custa, né? Crescer custa. Dificilmente você tem empresas super capitalizadas que não recorrem a banco ou que não recorrem a agente financeiro. Isso não tem como. Ou ela vai fazer e vai chegar uma hora que... Sim. Né? Vai bater no teto, né? Vai bater no teto, né? E eu sempre digo o seguinte: se você tem uma operação
vamos lá, esquece hoje os juros altos. Uhum. Se você tem, dentro de uma normalidade, se você tem uma operação que você não consegue remunerar esse capital, repense o seu negócio. Hoje está um pouco complicado, porque é muito alto os juros. Então, muitas empresas trabalharam 2025 com um operacional muito bom e deixaram toda a receita para o financeiro. Uhum. O banco levou. Porque está muito alto. Uhum. E você não consegue jogar lá para frente. Então, você vai se equilibrando, né? E aí é um pouco onde você falou que trava o crescimento. Inclusive até a questão da renovação do Parque Fabril. Né? É isso. Novos Então, assim, investimentos. porque o que se faz? Você trabalhou, você tem o teu planejamento, você fala, bom, eu vou investir, tal, tal, tal. Quando você, vamos chamar, o teu lucro, parte desse lucro, ou uma boa parte dele, vai para a despesa financeira, Repense o negócio. não, e você fica, o teu negócio continua saudável, mas você fala assim, eu vou demorar mais para Sim. crescer. Era para estar no bolso, Sim. né? Porque ou no bolso ou eu vou comprar, Sim. ou eu vou comprar Ou vou mais investir, máquina, né? eu vou crescer, eu vou ampliar. Esse é um problema. Então, eu digo que não vejo como pressão, é natural. É uma situação natural que acontece. Não tem Inclusive, coisa. né, Rogério, você que atende aí grandes players aí como cliente, geralmente grandes clientes buscam um prazo maior de pagamento. Né? Então, ele tem volume, preço tem que ser competitivo, né, para você conseguir entrar, mas ele te coloca prazo, né? Isso custa, né? Você quer gerar demanda, você quer faturar, mas você tem o outro lado que é o prazo, né? E aí, se você não tem caixa forte, né? Se o caixa não é rei, vai virar despesa financeira. Ele trabalha com o teu capital. Exatamente. Exatamente. E a nossa cadeia, o nosso negócio dentro da cadeia é muito interessante, né? A gente brinca lá que a gente é a salsicha do hot dog. Porque de um lado, uma fatia do pão, você tem as petroquímicas, que são gigantes. Uhum. E do outro lado você tem os clientes, que também são gigantes. E quando não, tem um monte de concorrente aqui para querer vender para esses caras. Então a gente tem que se virar ali nessa tem que estar no Ali mercado. no meio. Tem que estar no mercado. organizar. E aí você precisa do agente financeiro, etc. O que você precisa ter, que eu falo muito, que a gente aprende muito, eu fico muito preocupado com inadimplência, né? Graças a Deus, né? A nossa inadimplência é muito baixa. A gente sempre procura... Tem problema? Tem, claro. Mas pelo número de clientes que a gente tem, até que a gente tem um número confortável. Aumentou um pouco agora, mas não aquele que você perde e tal. Né? Sim. Tem. Mas entra na conta, né? Mas entra na conta. Entra na conta. Entra na Não tem conta. como, né? Então, não tem como, né? Você tem essas carteiras de clientes grandes, tanto que agora, nesse momento atual, a primeira ação, além de você chegar no cliente e falar, ó, o gato subiu no telhado, o preço não é mais 10, é 20, o teu prazo de pagamento que era 60 dias, agora é 45 e vai baixar. E todo mundo está aceitando. Porque agora, por que ele aceita? Porque ele está preocupado em se desabastecer. E não é oportunidade, não. É porque a gente precisa reduzir máximo. É necessidade. O cenário pôs para Sim, vocês. a nossa conta financeira Sim. precisa reduzir. O custo financeiro tem que Meu custo baixar. financeiro. Então, é bastante complexo. Bacana. E vindo aqui para 2 pontos importantes para a gente encerrar. A gente tem o mercado se abrindo, que é a nossa nova relação entre Mercosul e União Europeia. Vão ser 750 milhões de consumidores, né, unindo os 2 blocos. Vai ser um mercado que em 8 anos ele vai ser comum e vai começar agora, acho que, se eu não me engano, no próximo mês a gente já começa a dar o start nos primeiros passos, né? A gente vai ter acho que 5 mil produtos que vão ser isentos já logo de cara. E na relação dessa construção desse acordo comercial, nós tivemos ali, o Ciesp inclusive participou bastante disso, para tomar esse cuidado, né, entre a indústria europeia e a indústria brasileira, para que uma não virasse um problema para a outra, né? Então a gente conseguiu bater ali mais ou menos um linear ali que foi aceitável. Bom, novas oportunidades vão se abrir entre esses blocos, e uma coisa que pega muito, né? Eu ainda entendo que a gente tem muito problema do entendimento
do europeu sobre a sustentabilidade do meio ambiente brasileiro. E a gente fala, a indústria, obviamente, está muito relacionada à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então, assim, são duas perguntas. O que você enxerga, né, nessa relação que pode ajudar? E eu falo na indústria como um todo, sendo de plástico ou não, entre esse acordo União Europeia e Mercosul, se você já tem alguma percepção sobre esse acordo de livre comércio e a sustentabilidade como um todo. O que você entende? O que você pode falar para a gente? Bom, uma coisa está ligada à outra, claro. Total. Como eu falei, o nosso setor ele não tem características de exportação do produto, mas ele vai junto. Uhum. Então, assim, esse acordo com a União Europeia, Mercosul, é importante para a gente porque todo produto que for exportado, carne, frango, seja o que for, soja, enfim, tudo que aumentar embarca embalagem. Uhum. Isso é fato. Então, para a gente é bom. Então, a gente vai junto. Né? A gente fala que é uma exportação solidária, a gente vai junto. Com relação à sustentabilidade, principalmente a Europa, a gente tem que considerar que a Europa parou no tempo. Né? A Europa não cresce, não tem pra onde crescer, está ficando velha e está muito arraigada essa questão de sustentabilidade. Né? E vou te dizer que a sustentabilidade globalmente hoje virou uma palavra da moda, mas pouca gente pratica. Né? Porque vê que na hora de fazer é mais difícil. A responsabilidade tem que existir, as empresas estão se preparando para isso, estão trabalhando para isso. Cada vez mais você vai ter restrições junto ao mercado para poder atender, porque você vai ter que estar no Vai meio. ser exigido, né? Isso. E o plástico é o que tem sido mais atacado nos últimos anos. Né? Injustamente, mas porque é muito fácil atacar aquilo que você não entende. Então, no nosso caso específico, a sustentabilidade está no nosso dia a dia. A gente tem ações que a gente já faz, a gente já tem clientes que a gente usa conteúdo de plástico reciclado nas embalagens. Isso é uma normativa, inclusive, que tem no Brasil, que todas as embalagens vão ter que ter conteúdo reciclado, exceto alimento, que não pode entrar em contato. É óbvio que, de novo, o Brasil é uma normativa que é complexa, que a gente tem mais pergunta do que resposta, mas ok. Mas está lá. Mas está lá. É um caminho. Está lá e você vai ter que cumprir. E é um caminho natural, é um caminho sem volta. Retardou um pouco, né? E aí teve um fato importante que quando o Trump assume lá nos Estados Unidos, que o americano nunca foi muito ligado à sustentabilidade. O americano é produzir E consumir. produzir e negócio. Ponto. E ele mesmo deu declaração que ele não ia participar mais do tratado tal. Estou fora de tudo, meu negócio é voltar a produzir. Pulou fora de todos os mares, voltar a produzir no Brasil, nos Estados Unidos. Então isso deu uma chacoalhada no mundo. Então, assim, eu não consigo enxergar qualquer negócio hoje sem você ter um pé na sustentabilidade. Mas o que eu quero dizer não é greenwashing, é uma sustentabilidade real. É aquilo que é possível fazer. Uhum. Que nem tudo é possível fazer. Sim. Então, eu não estou falando aqueles caras os xiitas que vêm, atacam isso, atacam aquilo. Não, porque não é isso. É que a sustentabilidade ela tem um preço. Se a gente vira 100% sustentável do dia para a noite, os preços vão na casa do chefe, você quebra tudo. E tem uma coisa que ninguém paga por isso. O consumidor não paga por isso. Tem que ser feito de forma Por isso que gradual. quando você fala em Europa, e é a mesma coisa que você comparar a carga tributária da Noruega com o Brasil. Sim. Não tem por onde começar, né? Tem como. Não dá para comparar, né? Você compara igual, né? Sim, mas... Vamos comparar com o México ali, ver o que eles estão fazendo. Não vai dar para comparar muito porque é tão ruim quanto. Ou pior. Mas é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar e isso é futuro, mas aí não pode ser por pressão. Uhum. Tem que ser aquilo que a indústria consegue fazer, aquilo que é possível fazer. E dentro disso, o que você pode fazer para minimizar custo? Aqui no Brasil, por exemplo, no nosso setor,
que a gente briga há muito tempo, o produto reciclado tem a mesma carga tributária que o material virgem. Sim. Como é que você está incentivando? E aí, como é que você vai incentivar a cooperativa, o catador? Isso é um dado importante que as pessoas não Que sabem. nem é de lá que vem todo o volume, né? Uhum. Mas enfim, você imagina que você tem que retrabalhar um material que foi descartado, você tem que limpar, lavar, então isso custa caro, Sim. custa mais caro que o novo. Uhum. Então, E não tem incentivo. problema. né? É um problema. E tudo isso por quê? Porque você não tem políticas públicas adequadas e que você tem um problema que não é no Brasil, no mundo chamado a tal de educação. Isso é. Você não pensa que você não vê na Europa que os caras também jogam É. em qualquer lugar? Lógico que você vê. Lógico que vê. Menos, ok, mas Sim. descarta. Por que o plástico aparece? Porque o plástico é leve. Eu não sou Ele é muito utilizado. tão ligado Então, nesse assunto, mas assim, até eu tava pensando aqui, mas o canudo foi uma grande evolução disso, né? É o canudo. Pô, o canudo fazia um mal danado aí pros oceanos, né? E tudo mais, e hoje, pô, você vai em rede fast food e outros lugares, é aquele canudo reciclável que, assim, modéstia à parte, é horrível. horrível. de papel. né? Que você... Uma merda, né? Mas o Canudo é uma história engraçada, porque os caras pegaram, foi uma estratégia que fez barulho. O Canudo representa 0,000 nada do plástico. Começa daí. Porque o plástico tem uma coisa, não é porque eu sou do plástico. Raramente você tem algo que substitua o plástico tão bem e mais econômico. Não tem, é muito difícil. Não tem. Senão já Você teria pega, feito. porque eu sempre falo assim, todas as embalagens são legais, todas. Papel, vidro, lata, alumínio. Para mim, a embalagem mais bonita que tem é vidro. Não, Mas é caro. Sustentável, sustentabilidade para transportar. Transporta um caminhão de Coca-Cola com garrafinha KS, aquela de vidro, e de PET. acabou. É 40% de peso de diferença no caminhão. No caminhão. Então, isso é tirando o sustentabilidade. custo da produção Custo de uma energia, PET e de uma combustível, vidro. pneu, enfim, e aí vai. Então, é muito discutível. E o canudinho até tem a história da tartaruga, Isso que eu ia falar, tartaruga, né? que já foi... já descobriram, já viram, isso aqui lá foi montagem, porque é impossível uma tartaruga... não tem como, né? É aquilo lá. Então os caras exageraram na dose. É a mesma coisa do que eu brinco do cotonete, né? Que também querem proibir a haste, né? A haste. Eu falo, todo mundo vai pra praia e leva cotonete, né? Cara, é um negócio absurdo. Você vai na areia da praia, só um cotonete. Os maiores poluidores do mundo estão na Ásia e na África. E as correntes marítimas trazem tudo isso. Os próprios navios, muitos, eles abrem e descartam no mar. Quer dizer, o mundo não é perfeito. Não, Então você tem que ter alguém para pagar o pato, para pagar a conta, né? Inclusive eu vi você falando da Ásia, né? A questão das Filipinas, né? Que acho que são um dos maiores poluidores dos mares. É uma ilha onde a população, a sua grande parte, ainda vive numa zona periférica, né? De salubridade. Eles consomem alimentos, pequenos alimentos em pacote. E o problema tudo é no pacote. Seja um macarrão instantâneo, seja um chocolate, seja um negocinho. Então vão comendo, vão descartando aquilo. Lá chega uma hora que vira um bolo nos rios, nos bueiros e vai tudo pro mar. E dado assim, a gente está batendo papo aqui, mas o maior problema dos mares, você sabe o que é? O quê? É do cara que vive dele. Rede de pesca. Rede de pesca. É o que mais mata animal, é o que mais prende animal. Isso aí e é o que mais polui os mares. É trágico. Porque os caras largam. Os pescadores largam aquilo lá e deixam. Isso não sou eu que estou dizendo, é estatístico, Eu já vi isso. Pode ser que a próxima moda pós canudo e tartaruga seja agora os carros elétricos, viu? Por causa da bateria. Ah, sim. Esse tema também vai ser muito discutível ainda. Vai dar muito pano pra manga, viu? Aí agora os humanoides, né? Porque não é mais robô, agora é humanoide. Tem muita coisa. Então, Rogério, queria agradecer a sua vinda a participar desse programa, o Fala Empresa, uma parceria entre Ciesp, Araraquara e Ática, e queria contar muito contigo numa próxima visita. Muitíssimo obrigado pelo conteúdo, pelas explanações,
e que tenhamos aí um grande... Que tenhamos aí, na verdade, um esclarecimento entre todos esses problemas que a gente trouxe aqui, porque a ideia não é ficar jogando problema, não é que seja uma coisa negativa, mas é importante a gente trazer o plástico, que é um tema tão delicado no nosso dia a dia, quando a gente fala de sustentabilidade, é algo que está em absolutamente tudo. A gente está vestindo plástico nesse momento, está no nosso celular, está no nosso carro, está em tudo. Então, acho que é algo bem, bem bacana no nosso alimento, né, como você nos trouxe aqui. Então, achei importante a gente trazer um pouquinho dessas características para que as pessoas entendam como que funciona esse universo e entender um pouco mais da indústria e a importância dela na nossa sociedade cada vez mais. E pelo jeito não vamos viver sem plástico por muito tempo, né? Não tem jeito. Vocês vão ter que continuar, não tem como, né? Não, mas legal. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar com vocês aí, excelente. Considero que eu estou entre amigos aqui, isso é mais importante. E, de novo, achei ótima ideia, é legal isso, né, de a gente ter... E o CIESP tem feito isso, né, juntar todo mundo para trocar ideias, porque... São assuntos que interessam a todos. A indústria a base é a mesma, né? Os setores são diferentes, mas os problemas são os mesmos. São os mesmos caminhos. E as resoluções acabam sendo as mesmas. Semelhantes. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma coisa dinâmica, gostosa, até informal, é bem legal, a gente fica bem à vontade. Agradeço toda a equipe aí que esteve com a gente aí, obrigado. E estou à disposição, sempre que precisar. E espero vocês lá para um café na empresa, lá a gente vai combinar. Estaremos lá em breve, já está. Com certeza. Eu vou aproveitar, Rogério, eu vou te fazer uma última pergunta aqui antes da gente ir embora. Como que você enxerga ali a IPEMA nos próximos 10 anos? Lógico, você tem uma trajetória aí já de longa escala no mercado, no setor e na própria empresa. Lógico, existem sucessões, existem várias outras formas da gente dar perpetuidade na empresa, né? Mas como que você enxerga aí os próximos 10 anos, sabendo que a gente vive num país completamente estável e desafiador, mas como que você enxerga aí os próximos 10 anos? Bom, o país estável e desafiador desde que eu comecei era assim, então vai continuar, né? Como a gente sabe, você cresceu assim, todo mundo quer o país do futuro, que ainda é. Quem sabe, não sei se eu vou ver, mas ele é. Eu estou numa fase legal agora, porque eu estou fazendo sucessão, né? Eu tenho o meu filho que está comigo lá já há uns 7 anos já comigo, mais ou menos. Se formou fora que eu digo, trabalhou em outros setores, então pegou uma bagagem e está comigo agora. Isso é um privilégio, você ter sucessor, né? Com certeza. Nem todas as empresas conseguem. Um dos maiores problemas das empresas, né? E aí a gente também agora, o meu genro também, que era do mercado financeiro, acabei comprando passe dele para vir para a empresa, porque a gente tem essa necessidade, né? Eu já não consigo mais sozinho fazer tudo. Eu preciso de cabeças jovens, cabeças melhores que a minha, porque eu acho que o grande segredo é você ter gente com você melhor que você. Né? Eu não sei tudo, eu não sou especialista em tudo, então eu preciso tentar estar com gente que saiba mais que eu e que possa me municiar de informações e de ideias. A gente vai continuar crescendo, a gente não tem outra saída. E te digo, mesmo se a gente não quiser, a gente tem um mercado muito dinâmico, né? Então, se eu não ganhar, o nosso mercado é de escala. Ou eu tenho que ser um especialista e vou para a especialidade, que não é mais o caso da IPEMA, não dá mais. Eu não tenho como voltar para trás. Eu tenho que ir à frente. Então, quando você pega o que a gente pensa nos próximos 10 anos, talvez até um pouco menos desses 10 anos a gente tem que dobrar tamanho. Isso em função do próprio mercado, né? Então, você vai organicamente crescendo. É claro que você está num patamar de clientes, de trabalho que você fez, e com toda essa estruturação que a gente tem, como eu falei, de zona incentivada tal, de você poder seguir. Porque se eu parar, eu morro. Sim. Eu não tenho jeito. Então, a ideia hoje, sendo bastante... E aqui, pelo amor de Deus, sem arrogância, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim. Mas o plano Pois é dobrar tamanho.
Não tem jeito. E é um desafio, né? Tem que pensar assim, né? E aí eu vou deixar pro Alan e pro Kaique lá que eu só vai, né? Que eu tô querendo tirar um pouco o pé. Desacelerar, Eu justamente. gosto, mas mas eles têm muito mais capacidade, até capacidade intelectual do que eu. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, esses caras estudaram muito mais do que eu, aprenderam muito mais do que eu. Eu tenho a escola da vida. Mas de plástico eles não entendem mais que você. Mas eu tô aprendendo ainda. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de mentes novas. Os jovens aí estão aí, você também é jovem. É o futuro do Brasil, não tem jeito. Né? Não tem como escapar. Infelizmente, são poucos jovens engajados no mundo. Que tem essa geração agora que não está nem aí, mas eu sou um cara otimista. Sim. Eu também sou. Eu acredito que as coisas vão dar certo. No Brasil, você não pode perder tempo sendo pessimista. Não dá tempo. Exato. Tem que ser otimista. Tá aí. É isso. Tá aí, Rogério Show de Mani, bola. da IPEMA. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu podcast conosco. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. Até lá. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço. Abraço. Abraço.